Esse aqui é um regulador de tensão do tipo step down. Isso significa que eu posso alimentar esse circuito com uma tensão qualquer e aqui na saída eu posso ajustar, por meio desse potenciômetro, a tensão que eu quero, sempre menor que a tensão de entrada. Hoje dá para encontrar esse tipo de circuito em módulos prontos, são super baratos, geralmente nem vale a pena construir um a não ser que seja por aprendizado, diversão ou necessidade, que é o meu caso. Eu tenho essa inversora de solda que nada mais é senão uma fonte de corrente contínua capaz de me fornecer até 145 amperes, uma corrente bastante alta. Com isso aqui eu consigo alimentar vários tipos de equipamentos e circuitos na bancada desde que eu possa controlar a tensão dela, que é de aproximadamente 55 volts sem carga. A maioria dos módulos prontos podem ser alimentados com no máximo 40 volts. Daí a minha necessidade em construir um circuito que me permitisse usar a máquina de solda como fonte de alimentação. Esse circuito aqui é incrivelmente simples e usa apenas 6 componentes. Eu fiz aqui um desenho dele, eu sei, é um desenho meio feio e mal otimizado para um circuito, mas acho que dá para entender. Aqui eu tenho um MOSFET canal N. Eu escolhi o IRF540, que é um FET para até 33 amperes e 100 volts. Dá para usar vários outros aqui, basta escolher um que se adeque à tensão máxima com a qual você pretende alimentar esse circuito e a corrente que você pretende extrair aqui na saída. Lembrando que dependendo da carga que você vai alimentar, esse componente pode aquecer bastante, então eu estou incluindo aqui também o dissipador de calor. Aqui eu tenho os bornes, os terminais de conexão para alimentar esse circuito e para conectar a carga. Esse circuito usa dois capacitores, um de 100 nanofarads entre o terminal source do FET e o negativo da alimentação, e um eletrolítico de 100 micro em paralelo com a saída regulada. Você pode e deve ajustar a tensão desses capacitores de acordo com a tensão máxima com a qual você pretende alimentar o circuito. Eu estou usando capacitores para 63 volts, tendo em vista uma tensão de alimentação máxima de 55. O capacitor de 100 nano que eu estou usando aqui é do tipo filme de poliéster, mas você pode usar um do tipo disco cerâmico, por exemplo. Aqui eu tenho um potenciômetro de 10K, aqui vai um resistor de 750 ohms entre o negativo da alimentação e o terminal 1 do potenciômetro. E aqui um de 2K2, ou 2200 ohms, entre o source do FET e o terminal 2 do potenciômetro. Ambos resistores são de 1/4 de watt. O que eu vou fazer agora é transferir esse circuito para uma placa de fenolite ilhada, como essa aqui.
Circuito pronto. Para manter a simplicidade, eu preferi não incluir alguns extras aqui, como por exemplo um botão liga-desliga, um LED para indicar que o circuito está energizado, um fusível para proteção, proteção contra polaridade inversa, etc. Mas isso aí são coisas que não são essenciais para o funcionamento desse circuito e que podem ser adicionadas posteriormente sem grandes dificuldades. Para teste, eu selecionei aqui algumas cargas, sendo a mais especial delas esse motor de esteira ergométrica. Esse cara pesa uns 5 quilos graças a esse peso aqui, esse disco de aço maciço que serve para aumentar a inércia do eixo. Potência desse motor, 900 watts. A tensão de alimentação dele é de 180 volts em corrente contínua, mas o bacana desse carinha é que ele começa a girar já com 3, 4 volts. Terei também o meu multímetro em paralelo com essas cargas para que a gente possa observar a tensão subindo e descendo conforme eu movimento o eixo do potenciômetro ali no circuito. Como a ventoinha da inversora é muito barulhenta e como o conceito de usá-la como uma fonte de alimentação já foi provado, eu vou substituir ela por essa outra fonte aqui, que fornece cerca de 20 volts.